Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados pré-analisados para hoje, terça-feira, dia 26 de março. E antes de darmos início às nossas análises, eu venho, como de costume, pedir a sua colaboração. Se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, feedback, colabora, participa. E se você está assistindo esse vídeo por uma outra plataforma que não seja o YouTube e quer assistir o vídeo na íntegra, completo, vá até o YouTube, se inscreve no canal, de preferência se não for inscrito, deixa o like, feedback e acompanha aí o meu conteúdo, observa também outros conteúdos aí anteriores e fica antenado ao que eu vou produzir de agora em diante para que você esteja sempre a par do que está acontecendo. Beleza, pessoal? No que diz respeito ao meus conteúdos, obviamente. Semifinal do Gauchão, Grêmio e Caxias, o Grêmio venceu o jogo de ida pelo placar de 2-1, hoje defende pelo menos um empate nessa partida, para te garantir já na final, uma vitória do Caxias por diferença mínima de um gol, 1-0, 2-1 e assim por diante, leva a decisão para os pênaltis. Lembrando, o Grêmio precisa apenas de um empate. Grêmio que está numa sequência muito positiva, 3 vitórias e apenas 2 derrotas nos últimos 13 jogos, sendo 9 vitórias e 2 empates. Dentro de casa defende uma invencibilidade de 9 jogos, com 8 vitórias e um empate, marcou 23 gols, ataque poderoso, principalmente quando joga em casa, com média positiva de 2,5 por partida. E uma defesa com números muito sólidos e satisfatórios, sofreu apenas 6 no que diz respeito a esses últimos 9 jogos. Já pelo lado do Caxias, a situação é complicada, a equipe está sob pressão, tem que reverter uma situação adversa e vencer por diferença mínima de 2 gols se quiser passar direto para a final, ou no mínimo devolver a diferença de 1 gol para levar para as penalidades. Mas o detalhe é que a equipe vem de 2 resultados negativos, incluindo o jogo de ida onde perdeu por 2-1 para o próprio Grêmio. Antes havia sido derrotado pelo Bahia, 32 avos de final da Copa do Brasil. Empatou o jogo em casa 2-2 e perdeu nas penalidades. Situação ruim e complicada da equipe do Caxias. A equipe que fora de casa também não tem números muito satisfatórios, apenas 2 vitórias nos últimos 7 jogos, com 3 empates e 2 derrotas. Um ataque modesto para ruim, marcou apenas 6 gols e sofreu 7. É uma equipe também que não sofre muitos gols, mas também o seu ataque não é tão, digamos assim, poderoso. E a equipe do Grêmio, na condição aí de confronto direto, nos últimos 8 jogos, venceu 5 e empatou 3. Em 7 houve mais de 1,5 gol e em 4 houve um ambas marcas. Ou seja, o ambas marcas aqui teve números muito abaixo aí do 1,5. Fique esperto, pessoal. O mais de 1,5 gol aí é uma entrada mais sensata, até porque de um lado eu tenho uma equipe que joga pelo empate e tem um poder ofensivo muito grande dentro dos seus domínios. Não vai ficar atrás, assim eu espero, com o resultado debaixo do braço, a não ser que em determinado momento da partida isso seja necessário de acordo com o comportamento de ambas as equipes e rendimento. Mas a princípio eu vejo o Renato Gaúcho bolando algo na minha imaginação para surpreender o Caxias, porque na teoria tudo indica que o Grêmio vai jogar no erro do Caxias, vai ficar ali esperando o Caxias se abrir, porque ele tem que buscar o resultado e aí dar o bote certeiro. Mas o Renato Gaúcho pode surpreender, avançar as suas linhas e jogar no erro do Caxias e já tentar abrir o placar já nos primeiros 15 minutos e assim ter o jogo muito mais favorável para os seus domínios. Beleza, pessoal? A equipe do Grêmio tem tudo para obter, mais uma vez, o resultado positivo. E para quem gosta de superstição, números e estatística, o 2-0 foi o placar que mais se repetiu nesses últimos 8 jogos entre eles, no que diz respeito ao confronto direto. A minha avaliação aqui é um 2-0 para o Grêmio, ou mais de 1,5 gol no bilhete. A princípio eu descarto ambas marcas, deixo o ao vivo. Vamos com calma, com cautela, não vamos ficar de olhão na ODD do ambas marcas, até porque eu tenho uma equipe dentro de casa que é muito poderosa, que é o Grêmio, jogando diante de uma equipe que está sob pressão e desesperada. Tem potencial do ambas marcas? Obviamente que sim, porque para o Caxias, perdido de 1, perdido de 10. Mas eu prefiro entrar no mais de 1,5 gol, que é mais sensato, muito mais do que buscar uma vitória do Grêmio no primeiro tempo, porque ele não tem essa necessidade imediata, até porque já tem a vantagem do empate, já entra vencendo. Eu prefiro entrar no mais de 1,5 gol, mas essa vitória seca do Grêmio me agrada muito e o placar de 2-0 também. Agora, partindo para a Eurocopa, restam apenas 3 vagas da repescagem aí. 3 jogos importantes, mas eu filtrei 2 que eu julgo mais interessante para as análises. País de Gales, que está invicto a 7 jogos, recebendo a Polônia, que está invicto a 5. O País de Gales, todo mundo sabe, após perder o Gareth Bale, parecia teoricamente que a equipe cairia de rendimento, mas a equipe absorveu bem a ausência do seu maior astro. E o País de Gales parece ter realmente superado toda essa, entre aspas, adversidade de não contar com a sua principal estrela. E a equipe hoje busca a sua 3ª participação seguida no torneio internacional. Mas terá pela frente um algoz, um carrasco, historicamente falando, que é a equipe da Polônia, que na reta final da carreira do seu maior astro, ou seja, o Lewandowski,
a equipe vai tentar buscar mais uma vez a participação, a classificação, à fase seguinte da Eurocopa. O craque da seleção e também do Barcelona é o principal trunfo no setor de ataque para buscar a tão sonhada classificação pelo lado da Polônia. Ficar de olho nesse jogador porque tem muito potencial. Quem passar vai se juntar a França, Holanda e Áustria pelo grupo D. No confronto direto, supremacia total da Polônia nos últimos 10 jogos entre eles. Foram 7 vitórias da Polônia, 1 vitória do país de Gales e 2 empates. E o placar que mais se repetiu nesse confronto direto, para quem gosta de estatística e superstição, foi 1-0 a favor da Polônia. E a única e última derrota do país de Gales frente à Polônia foi em 1973, pela fase de classificação da Copa do Mundo, ano o qual este aqui que vos fala, Silvano Melo, nasceu. 1973 foi a vitória do país de Gales para cima da Polônia. Então, está na hora do país de Gales me presentear, né, com esse grince, com essa vitória. Eu estou torcendo muito, além de estar fazendo uma análise coerente a favor do país de Gales. É um jogo com grande potencial de ambas marcas, de mais de 1,5 gols. É um jogo é o jogo mais esperado entre os três aí, em termos de adrenalina. Na minha visão aqui, eu posso até estar falando merda, mas eu vejo que esse jogo aqui é um jogo que, né, tem tudo para ser aquele jogo eletrizante, dramático, e eu vou torcer demais, né, para o país de Gales passar. Probabilidade para cá exato, país de Gales 2-1, mais mais de 1,5 gols, e o ambas marcas contrariando aí o 1-0 que predominou aí nesse confronto direto nos últimos 10 jogos. Eu vejo uma entrada mais sensata, beleza, pessoal? Agora, continuando, né, na fase qualificatória, Ucrânia e Islândia, 4h45 da tarde, jogos tudo no mesmo horário. O vencedor desse duelo se juntará a Bélgica, Eslováquia e Polônia pelo grupo E. A Ucrânia vem numa sequência de 4 vitórias, 1 empate nos últimos 5 jogos, marcou 9 gols, um ataque até que se mostrou com números satisfatórios, sofreu apenas 2, o setor defensivo também com números bastante favoráveis aí a esse bom momento da Ucrânia. Mas terá pela frente a equipe da Islândia, que venceu 3 dos últimos 5 jogos e perdeu apenas 2, marcou 9 gols e sofreu 7. Confronto também equilibrado aqui, mas a Ucrânia, para mim, é favorito, leva um pequeno favoritismo, né? E no confronto direto, houve muito equilíbrio. Nos últimos 4 jogos entre eles, foi 1 vitória para cada lado e 2 empates. É um jogo também onde acredito na vitória da Ucrânia, probabilidade de placar exato 2-1, mas eu vejo o mais de 1,5 gols a entrada mais sensata, ou um dupla chance a favor da Ucrânia. Beleza, pessoal? Mas é futebol e existe esse equilíbrio, até porque hoje é jogo de final, é como se fosse uma final de campeonato, né? Agora, partindo para um amistoso internacional, Alemanha e Holanda. A Alemanha que vem numa sequência negativa, né? Vir numa sequência negativa, se recuperou em grande estilo ao derrotar a equipe da França jogando fora de casa pelo placar de 2-0. Resta saber se essa vitória foi um achado, foi algo assim, né, fora da rota. Vamos ver hoje como é que a Alemanha se comporta, se realmente essa vitória vai fazer jus a esse momento da Alemanha, pelo menos no que diz respeito a esse último jogo. A Holanda terá pela frente a Alemanha, obviamente. A Alemanha está empolgada, né? A Holanda vem de 4 vitórias, né? E 2 goleadas no meio do caminho. 4-0 para cima da Escócia e 6-0 frente ao Gibraltar, o fraco Gibraltar, né? A realidade é essa. Mas antes havia derrotado a Irlanda e a Grécia pelo placar de 1-0. No confronto direto, nos últimos 6 jogos, foi 1 vitória para a Alemanha, 2 derrotas e 3 empates. Equilíbrio aí nesse confronto direto, a Alemanha marcou 8 gols e sofreu 12. Eu vou dar essa moral para a Alemanha, né? Tomara que eu não tenha sido enganado, iludido por essa vitória diante da França. Eu acredito num 2-1, mas o ambas marcas tem muito valor e um mais de 1,5 gols no bilhete. Agora, para finalizar, primeira B da Colômbia, esse jogo acontece às 5h30 da tarde. O Huila, líder da competição com 21 pontos, recebe o Quindio, que é o 7º com 13 pontos. O Huila tem apenas 1 derrota nos últimos 10 jogos. Grande momento do Huila, traduzido aí na liderança do campeonato. Nos últimos 6 em especial foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Recebe o Quindio, que nos últimos 7 jogos obteve 3 vitórias e 4 empates. A equipe também defende a invencibilidade aí de 7 jogos sem saber o que é perder. Marcou 13 gols. Um ataque que se mostrou com números satisfatórios, números, digamos, sólidos. Média positiva de 2 gols por partida e sofreu 7, média negativa de 1. Em casa, a equipe do Huila defende a invencibilidade de 10 jogos, com 4 vitórias e 6 empates. Esse número de empate de ambos aqui acaba me incomodando. E nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias
e 3 empate, marcou 11 gols, média positiva de 2, sofreu 7, média negativa de 1. Já no confronto direto, defende uma invencibilidade de 13 jogos, isso me incomoda, porque é uma equipe que está muito tempo invicta, eu sempre falo isso, ela está mais perto de perder do que manter, né? Mas eu vou torcer pelo momento do Willian, que ele mantenha, né, essa elasticidade aí em termos de confronto direto no que diz respeito aos jogos de invencibilidade, que já são 13, 6 vitórias e 7 empates. Ó, os números de empate aqui sempre sobressaindo. Então, quem quiser entrar na vitória do Willian hoje, na vitória seca, não descarta aí um dupla chance ou empate anula. Lembrando, o mais de um gol e meio eu vejo aí com grande potencial de acontecer nesse jogo. Mas quem está muito confiante na vitória seca do Willian, o dupla chance ou empate anula tem muito valor, até porque o empate aqui acabou sobressaindo os outros resultados nesse confronto direto. Beleza, pessoal? E é isso. 5 jogos pré-analisados. Desejo a vocês uma ótima terça-feira, boa sorte. Pessoal, perdão por alguns Reds. E eu quero também parabenizar a todos que me incentivam no PV, que mandam mensagens, né, de agradecimento, né, de mensagens positivas para que eu continue com o meu trabalho, com a minha positividade, mandando conteúdo honesto para vocês. Beleza, pessoal? É isso. Para quem quer ir nos 5 para vencer, o famoso top 5, Willian, primeira B da Colômbia, Alemanha, Ucrânia, País de Gales e Grêmio é o top 5. A tripla do dia em cima desses jogos aqui que eu analisei, eu escolhi Grêmio, Willian, e eu vou dar uma moral aqui para... Vou dar uma moral para a Ucrânia. Vou dar uma moral para a Ucrânia aqui na tripla do dia aqui, áudio e vídeo. No final do vídeo vocês vão ter outras entradas com outra formatação de tripla, de top 5, top 10 e bilhetes prontos e outros conteúdo que eu já mandei até mesmo no TikTok logo cedo. Beleza, pessoal? Então vou dar essa moral para a Ucrânia. Ucrânia, Grêmio e Ucrânia, Grêmio e Willian. Aí no Willian eu boto aquele famoso, né, dupla chance ou empate anula. E aí eu deixo aí o jogo da Ucrânia em aberto. Beleza, pessoal? E aí uma tripla promissora em cima desses 5 jogos, eu iria de País de Gales, Alemanha, e aí eu escolheria um terceiro time aí para formatar. Pode ser o CSA, né, pela Copa da Alagoas. Beleza, pessoal? Uma boa tarde a todos, até a próxima, fique com Deus e obrigado por tudo. Silvano Melo, canal Muita Bola Nessa Hora.